Ao longo dos últimos dias, eu só trouxe de volta aqui porque a gente não teve tempo de conversar, mas teve declaração entre tantas, algumas das mais desbaratadas, mas que causam algum tipo de impacto, mas foi o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, falando sobre o Banco Central Americano, sobre o Federal Reserve, e falando se a taxa de juros não for abaixada, a economia vai ser prejudicada, e coloca em xeque as decisões tomadas, meio que colocando um carimbo de culpa em cima do Fed, do Jerome Powell. Falou especificamente de quem comanda o Banco Central americano. O Fed vai envergar nessa disputa com o governo americano, colocando uma culpa que o Trump responsabiliza o banco pelas decisões que talvez venham a ser tomadas e que não agradem o governo americano? O Trump, inclusive, ameaça demitir, e não é assim, não é? O Powell não é um funcionário que o presidente possa demitir, ele tem um mandato. Então, o Brasil copiou parcialmente esse sistema americano quando aumentou a autonomia do Banco Central. Lá você tem 12 diretorias regionais que captam o que acontece nessas regiões, né? Então, no sul dos Estados Unidos, qual é a situação da inflação no Texas? Qual é a situação da inflação na Califórnia, no Novo México, no estado de Washington, está lá em cima, em New Jersey. Então, eles vão fazendo levantamentos e, quando há reunião do Fed, todas essas informações são consideradas, né? Até porque partem do princípio que inflação nacional é uma abstração, é um mito. Você tem inflações locais, com as peculiaridades da economia, da população, e por isso mesmo essas diretorias regionais. Então não é o Powell, né? Mas claro, o Trump faz aquele joguinho que cabe bem no discurso populista, né? Você aponta um responsável. O que é interessante é uma série de impedimentos legais para ele simplesmente demitir. Ele disse até que sua equipe está analisando onde é que ele pode encontrar uma brecha para substituir o presidente do Banco Central. Mas, Ronald, chama a atenção a maneira como, no Brasil, por exemplo, as pessoas se portam, né? Então, aqueles que estão sempre prontos a louvarem a independência do Banco Central, ou pelo menos a autonomia, e que gostam da ideia daquela PEC que quer transformar o Banco Central do Brasil numa empresa privada, né? Uma empresa de interesse público, mas que seria privatizada e, portanto, deixaria de ser um órgão de Estado, porque é isso que o Banco Central é, e ele tem um papel que cabe ao Estado, então é absurdo pensar em privatizá-lo. Mas, de qualquer maneira, quando Trump ataca a independência do Banco Central dos Estados Unidos, silêncio, né? E sempre um leve apoio. Não, são as circunstâncias. Ele está fazendo isso por causa das circunstâncias. Porque esse Powell aí também, né? Da mesma maneira, o tarifaço, que é um tarifaço que expressa uma política econômica protecionista, né? E ou é silêncio ou é apoio. Não, ele está protegendo os Estados Unidos. Sim, a ideia é essa. E na extradição, Zaidan, mandando gente acorrentada para casa também, não teve nenhuma manifestação, né, de brasileiros passando por essa situação. Exato. Não, aí é vergonhoso, né? É vergonhoso porque alguns chegaram a aplaudir. E mais vergonhoso ainda é quando ele não manda para casa, ele manda para uma prisão do carcereiro Bukele, Nayib Bukele, né? Que é o carcereiro oficial do Império, bem remunerado, $6 milhões para fazer esse trabalho de carcereiro, né? E humilhando El Salvador e o Trump humilhando os Estados Unidos. Mas eu acho interessantíssimo isso, as pessoas que se levantam, a menor menção de que o Banco Central não deve ter autonomia, né? A discussão a respeito, e ficam indignadas, como é que pode? Porque o Banco Central independente, ou pelo menos autônomo, você tem uma grande vantagem e uma grande desvantagem. A vantagem é libertá-lo do controle político.
Ou seja, o Banco Central fazer aquilo que interessa ao governo de plantão. Isso é ruim. Mas o que é negativo no Banco Central autônomo e independente é que ele não é, de fato, autônomo e independente. Quando ele se livra das garras governamentais, ele cai nas garras do mercado financeiro. Fim de semana foi marcado por inúmeras manifestações nos Estados Unidos e muitas delas falavam exatamente do Kilmar Abrego Garcia, que é aquele cidadão que foi deportado por engano para os Estados Unidos, como se fizesse parte de uma facção criminosa, e o Bukele, o presidente de El Salvador, que disse que não vai devolvê-lo. Foi tema aqui, inclusive, de comentário do Zaidan na semana passada. Ô Ronald, basta o Trump ligar ou falar para o Marco Rubio ligar, dizendo o seguinte: não, liberta o cara e manda de volta, né? Porque é uma decisão da Suprema Corte. Ele faria isso imediatamente. Ele age como funcionário do Trump, como carcereiro, mas não vai obedecer a ordem de devolver o cidadão que tem situação legal nos Estados Unidos. Isso é criminoso. E a ida dos venezuelanos, igualmente criminosa. O envio dos venezuelanos para um país onde nunca estiveram e, portanto, lá não cometeram crime, e não há qualquer julgamento nos Estados Unidos, não há prova, o juiz não aceitou, não houve nada, eles não foram apresentados a tribunal, foram colocados em um avião e mandados para um cárcere, sem julgamento. Isso é criminoso e, repito, isso humilha os Estados Unidos, todo o seu sistema judicial, a sua história, e humilha El Salvador, transformado pelo Bukele num cárcere dos Estados Unidos. Que se submete a esse papel.